Olá, algum dia você teve a experiência de estar fora do corpo? Ou ainda é capaz de sentir e trocar energias com pessoas e ambientes? Essas dúvidas que pairam no ar serão sanadas aqui no programa Entrevista de hoje. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a jornalista Rosane Amadori, voluntária e professora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC. Olá, Rosane, bem-vinda, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Rosane, é uma tarefa simples, é possível essa manifestação além do corpo humano, além do cérebro, ter essa interação com as bioenergias? Assim, dizer que é uma tarefa simples é muito relativo, né, Rodrigo? Acho que é simples, tudo é simples quando a gente tem habilidade, né? E a capacidade da gente sair fora do corpo, ela pode ser desenvolvida, assim como outras capacidades que nós desenvolvemos ao longo da nossa evolução, no nosso processo contínuo de aprimoramento. Então, é possível sim, se torna uma tarefa simples quando a pessoa ela já tem, né, ela já desenvolveu aquela habilidade, né? E é factível, é possível que qualquer um de nós alcancemos tanto a condição de sair fora do corpo, como esse controle, esse conhecimento, esse entendimento e domínio de como é que funcionam essas energias, né? O domínio e o fato de você fazer com que essas energias trabalhem a seu favor. E isso é objeto de estudo da projeciologia e da conscienciologia, né, Rosane? Isso. Existem estudos científicos em relação a essas situações, né? Isso, se fundamentou duas ciências, né, com linhas de pesquisas específicas, para analisar, para estudar essas manifestações do ser humano, as manifestações que são nossas, que são naturais, de uma maneira específica, diferente, com um modelo, um paradigma diferente e específico. Então, se fundamentou a ciência conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência. O que seria a consciência, Rodrigo? É o ego, o self, o princípio inteligente, é o que você é, né? Além desse corpo físico. Nós, de uma maneira geral, costumamos nos identificar, né, regularmente com o nosso corpo físico. Nós levantamos de manhã, olhamos no espelho, né? E, essa sou eu. Eu, no caso, eu sou a Rosane. Eu me olho no espelho e vejo, sou a Rosane. No entanto, atrás desse corpo físico existe um princípio inteligente. E esse princípio inteligente nós denominamos de consciência. Então, daí vem o nome conscienciologia. E projeciologia, Rodrigo, é a capacidade dessa consciência, desse princípio inteligente, ou de mim, que eu sou, de deixar esse corpo físico, sair dele e me manifestar sem ele numa outra condição e depois voltar e retomar as minhas atividades normais, naturais. Do que essas ciências, Rosane, se diferencia das crenças religiosas? O espiritismo, por exemplo, né, que trabalha essa função do espírito, da alma em si, como é que há essa diferença? Nós trabalhamos com princípios, né, ou com conhecimentos que já vêm ao longo dos tempos aí, né? Então, nós trabalhamos, um dos nossos, das bases da nova ciência é o princípio das múltiplas vidas, tá, Rodrigo? Então, para nós, é fato, é básico que nós não nascemos no momento do nosso parto nessa vida, nós já temos um histórico anterior, tá certo? E esse histórico anterior, ele, vamos dizer assim, ele é utilizado, né? Nós podemos fazer uso desse histórico para o nosso processo evolutivo nesse contexto, nesse momento. Então, esse é um conhecimento que ele é utilizado pela conscienciologia, tem linhas orientais que utilizam e tem linhas mais religiosas, assim como o espiritismo. Então, tem alguns conhecimentos que são comuns entre a conscienciologia e o espiritismo, por exemplo. Então, as pessoas às vezes fazem essa relação que é um pouco natural. Mas o que nos diferencia, em essência, entre outros aspectos, é o fato de que nós trabalhamos com a experimentação.
e trabalhamos com a descrença. Então, para nós, diferente da religião que coloca alguma coisa posta e pede que as pessoas elas assimilem, elas acreditem, reproduzam aquela informação, aquele conhecimento, nós trabalhamos com a descrença e nós convidamos as pessoas a duvidarem, inclusive de tudo aquilo que a gente informa e a experimentar, né? Aí ter a experiência, a vivência para ela perceber aquela realidade, né? Inclusive, né? E principalmente a própria projeção. Então a gente fala, ó, não acredite naquilo que a gente está colocando para você. Vá ter a sua experiência pessoal, que é isso que vai fazer realmente a diferença. É aí que entra o fundamento do princípio da descrença. Não acredite em nada, experimente e tire suas próprias conclusões. Todas as atividades que a gente realiza, a gente procura sempre evidenciar esse princípio, que nós chamamos que é o princípio da descrença, que é um princípio mor. E a gente coloca assim, não acredite em nada, nem mesmo no que a gente informar aqui. Nós não somos donos da verdade, nós vamos passar uma informação e essa informação é importante que a pessoa que esteja recebendo ela, que ela trabalhe essa informação com o conhecimento que ela tem, com a bagagem que ela já tem e ela vá construindo conhecimento em cima disso e principalmente em cima da experiência, né? E a projeção ela ajuda muito nisso, porque eu posso falar para você, Rodrigo, uma porção de coisas sobre a projeção, sobre essa saída do corpo. Mas assunto complexo, né, Rosane? Ele é um assunto ao mesmo tempo que nem tanto, tá, Rodrigo? Porque assim, quando a gente sai, a gente vê que às vezes não é tão complexo assim, mas ele tem sim, vamos dizer assim, as suas especificidades, tá certo? E a vivência, ela vai ser diferencial para você, né? Então, por isso que a gente estimula muito nas nossas atividades no sentido de que a informação tá aí, o conhecimento tá aí, mas o que faz a diferença de verdade é a experiência, é a vivência pessoal. Ok, Rosane, e sobre os sonhos? Há uma certa confusão, né? Eu até li alguns artigos falando sobre a diferença dos sonhos para a projeção. E muita gente acaba confundindo, né? Acha que o sonho é algum tipo de projeção. É bem comum. É bem comum que as pessoas confundam que o sonho com a projeção, ou às vezes até elas tenham projeção e não saibam definir porque não sabem diferenciar do sonho. Então a gente deixa bem claro nas nossas atividades, né, e nas experimentações, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sonho é sonho, projeção é projeção. Exatamente. O sonho, todo mundo sonha, né? Então assim, nem nós e nem a própria ciência convencional ainda formou uma ideia ou fechou uma ideia, um conceito sobre o que seja sonho, né? Tem várias teorias a esse respeito. O que nós sabemos, né, dá para afirmar que o sonho é uma produção cerebral. É o cérebro que está agindo, né? De alguma maneira ele está trabalhando informações que estão ali contidas e o cérebro realmente, né, é a potência máxima dessa máquina que é o corpo humano, tá certo? Mas quando eu saio do corpo, Rodrigo, tá? Eu deixo o corpo físico, o cérebro fica lá. Então eu vou atuar numa outra dimensão, num outro contexto, numa outra realidade, tá? Sem o cérebro físico. Eu vou atuar com a inteligência que eu sou e que não depende necessariamente do cérebro físico. Depende do cérebro físico, sim, para se manifestar aqui com o corpo físico. Mas sem o corpo físico, nós mantemos, né, a nossa inteligência, a nossa lucidez, o nosso discernimento, tá certo? E a projeção é isso. É preciso que as pessoas aprendam a diferenciar, né? E até porque é comum, Rodrigo, que às vezes as pessoas, elas não, por não ter esse entendimento, por não aceitar, às vezes muito bem essa ideia, ela não consiga discernir. Às vezes ela sai do corpo e ela fica meio que dormindo. E aí sim, é até mais fácil de confundir com o próprio sonho. Tá certo, Rosane, a gente vai fazer um pequeno intervalo para o nosso comercial e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre o nosso princípio inteligente, a consciência. Não saia daí, o programa Entrevista volta em instantes. Até já! Divulgue o seu talento na tela da TVU. O Todas as Artes quer mostrar a força do artista local. Para participar é fácil. Entre em contato com a nossa produção 3345-7023 ou tvu.ccs@ufms.br. Todas as Artes, o melhor do universo artístico e cultural de Mato Grosso do Sul.
volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre projeciologia e conscienciologia. Ao meu lado, a jornalista e voluntária do IIPC, Rosane Amadori. Rosane, voltando a falar, você me disse que qualquer pessoa é capaz de desenvolver a projeção. Mas o que é preciso para exercer essa projeção? Essencialmente, Rodrigo, vontade. Vontade, e o que ajuda também, além da vontade, a gente chama que é desrepressão. Né? A pessoa, assim, às vezes ela é muito reprimida, muito contida, é uma pessoa que ela não é aberta a novas ideias, ela é muito fixada em determinadas ideias, em dogmas, aí às vezes vai ser um pouco mais complicado. Tá? Mas assim, Rodrigo, tem pessoas que às vezes não têm nenhum conhecimento teórico, conforme esse que a gente está conversando aqui sobre projeção, e elas saem do corpo com muita desenvoltura, né? Elas saem do corpo com naturalidade, se manifestam, têm o domínio e têm mais lucidez ou mais entendimento do que elas fazem, do que acontecem lá, às vezes do que eu e você estamos tendo aqui nesse momento. Tá? Então, assim, a projeção ela é uma capacidade que ela é agregada a nossa, ao nosso processo evolutivo. Então, se a pessoa ela trabalhou antecipadamente, ela já tem uma habilidade maior, né? Às vezes vai ajudar, às vezes ela não se dá conta dessa habilidade, porque não sabe diferenciar nesse momento, tá certo? Mas em algum momento, se ela pôr em uso, né, e ela já teve uma prática anterior, ela vai ter uma certa facilidade, tá? E aí uma outra pessoa, por exemplo, ela pode ter até um conhecimento teórico, saber direitinho. Nós temos na instituição, no IPC, palestras, cursos, várias atividades que ajudam a pessoa a desenvolver, a entender mais, né, como é que isso acontece. Ela pode ter, às vezes, um conhecimento teórico maior, mas na prática, às vezes, ainda ela precisa, vamos dizer assim, treinar mais. Tá certo? Ela precisa ter mais, ganhar mais habilidade. Então, a rigor, qualquer um consegue. Agora, o desempenho, ele depende de uma série de fatores. Dentre esses fatores, o nosso investimento anterior, né, em assuntos como projeção, como bioenergias, enfim. Esse treinamento funciona de que forma, Rosane? Além desse conteúdo teórico, até mesmo de participar do IPC, como é que funciona isso? Eu vou te falar no âmbito do IPC, tá? Que é um âmbito que a gente atua. Então, nós temos na instituição, nós temos eventos, temos palestras, temos cursos, e nesses cursos a gente desenvolve laboratórios, né, de projeção lúcida. Então, é onde a pessoa, assim, primeiro a gente trabalha um pouco com a teoria, e aí existem técnicas bastante específicas que podem ajudar a pessoa, que otimizam essa saída do corpo, tem várias técnicas que é possível a pessoa aplicar, principalmente quando ela vai dormir. E aí a gente tem um ambiente, né, no centro educacional, onde as pessoas ela deita no colchonete, onde é aplicada uma técnica, existe todo um preparo para que isso aconteça e a pessoa ela possa treinar essa saída. Entendi. E quais os veículos de manifestação, Rosane? Da consciência, né? Então, eu falava para você que nós estamos habituados, né, a nos identificar com esse corpo físico, tá certo? E o corpo físico, ele é o veículo, vamos dizer assim, o mais rudimentar, o mais tosco que a gente tem, né? Ele é um corpo talhado e moldado para a gente se manifestar onde a gente está aqui, nessa dimensão física mesmo, tá certo? Quando eu deixo esse corpo físico e eu saio, né? Eu vou me manifestar com um outro corpo ou um outro veículo. A gente chama veículo também, que ajuda a entender. O que é um veículo, né? O veículo, um automóvel é um veículo, né? Vamos dizer assim, é um meio de transporte, certo? Quem é que conduz o automóvel? Nós, o motorista. Então, quem é que conduz o corpo? A consciência. Isso. Então, o corpo físico é um veículo, porque ele é conduzido pela consciência. Eu com o princípio inteligente, você concorda? Claro. Você morreu, né? Saiu o princípio inteligente, acabou, né? O veículo não tem mais motorista, certo? E para isso a gente tem além do corpo físico, até onde a gente já conseguiu experimentar, então é uma realidade assim que a gente fala muito, nós sabemos parte dela, nós estamos ainda
tomando conhecimento, tá? Tem muito para se saber a esse respeito, mas até a gente, onde conseguiu experimentar, nós nos manifestamos pelo corpo físico e mais 3 outros corpos, outros veículos, né? Um deles são as energias, né? O outro é um corpo mais emocional, tá certo? É o corpo mais usual que a gente utiliza quando a gente deixa o corpo físico e normalmente visualmente, vamos dizer assim, para quem tem a capacidade de poder observar e interagir, ele mantém uma forma parecida com a do corpo físico, só que numa materialidade bem menos densa, né, mais sutil. E existe um quarto corpo ainda, que é um corpo mental. Esse é bem mais sutil, ele faz parte assim de um plano, de uma dimensão mais mental, um mundo, vamos dizer assim, mais das ideias. Então é a realidade que ela tem menos referência em relação a essa realidade que a gente vive aqui fisicamente. E quanto aos fenômenos parapsíquicos, Rosane, como é que é esse trabalho diante disso? Por exemplo, o déjà vu, a própria intuição, como é que é esse trabalho? Como é que a gente trabalha isso, em cima né? disso. Nós utilizamos todos esses fenômenos, esses conhecimentos ou essas capacidades sempre no âmbito do autoconhecimento. Porque entendemos que é uma manifestação natural, normal da consciência. Faz parte do nosso processo evolutivo. À medida que nós, como consciência, como princípio inteligente, que nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo também, além de manifestar necessariamente essas capacidades, esses fenômenos que você fala, nós vamos aprendendo a utilizar isso com maturidade, utilizar isso em prol do próprio crescimento, né, do bem-estar e do crescimento pessoal, assim como do bem-estar e do crescimento pessoal do grupo, da comunidade, da humanidade de uma maneira geral. Então nós estudamos essas capacidades que nós chamamos capacidades parapsíquicas. Né? Então, o parapsiquismo, ele aborda, ele traz na sua essência a análise a manifestação que vai além dos 5 sentidos físicos. Nós temos 5 sentidos físicos pelo qual o corpo atua, né? O olfato, a audição, né? O tato, enfim, paladar e tal. E nós temos, numa outra realidade ou numa outra dimensão, manifestações que vão além desses 5 sentidos, tá? Então, por isso que a gente fala para. O prefixo para, ele pressupõe algo que vai além. Então, o parapsiquismo, que engloba esses fenômenos que você falou, ele trabalha com essa manifestação nossa que vai além dos 5 sentidos. E isso nós podemos fazer no nosso dia a dia. Ou seja, eu posso desenvolver a clareaudiência, né? Ouvir, né? Vamos dizer assim, consciências ou princípios inteligentes, ou ouvir pessoas, vamos dizer assim, que nesse momento não tem corpo físico, ouvir, vamos dizer assim, outras frequências, né? Que não essa frequência necessariamente do mundo físico material, né? Citando apenas um exemplo aí. Sobre a experiência de quase morte, o que você pode falar pra gente? É uma coisa que intriga muitas pessoas, né? Algumas pessoas já tiveram essa possível vivência, né, de achar que morreu e ver seu corpo ali, e depois acabar voltando para dentro do corpo e ver que realmente não morreu. Não morreu. O que se dá isso, Rosane? Como é que acontece Como isso? é que acontece? Normalmente, essa é uma experiência assim, bastante marcante para as pessoas que vivem, né? Você já viveu? Não. Então, o que acontece? O que é a EQM? Né, que é a experiência quase morte, que é uma ocorrência pesquisada pela ciência convencional. Existem várias linhas de pesquisas, existem pesquisadores que se tornaram célebres em função da pesquisa da EQM, né? Então quando a pessoa ela é dada como morta, ou seja, o corpo físico dela em algum momento é considerado, vamos dizer assim, praticamente inativo, né? E aí a pessoa ela vai, né? Ela sai nesse momento do corpo, ela tem o que a gente chama de uma projeção forçada, tá certo? Aí ela tem normalmente algum tipo de vivência
e depois ela volta e retoma a sua vida dentro do seu corpo físico, com ou sem sequela. Tem pessoas que voltam com sequelas, tá certo? Então ela é uma projeção forçada, né? Ajuda a pessoa muitas vezes a retomar condutas na vida. Tem pessoas que mudam radicalmente de vida em função dessa EQM. Nós, Rodrigo, nós propomos que as pessoas não esperem ter EQM, né? Que elas saiam do corpo naturalmente, que elas vivam essa experiência de se perceber, de saber que elas são muito mais desse corpo físico, que elas não morrem, né, que nós não morremos, para que isso possa ajudá-las, né, para que possa ajudá-las a ter mais maturidade, às vezes a reconduzir algumas questões pessoais aí da sua vida física. Tá certo, Rosane, a gente vai fazer um breve intervalo novamente. Daqui a pouco a gente continua falando sobre projeciologia e conscienciologia aqui no programa Entrevista. A gente volta em instantes, até já. Todas as terças-feiras, a comunidade pode realizar compras na Feira Agroecológica da UFMS. Frutas, hortaliças e legumes cultivados em sistemas ecologicamente equilibrados, livres de hormônios e agrotóxicos. Visite a feira no corredor central da UFMS, das 7 da manhã às 3 da tarde. De volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre o princípio inteligente do ser humano, a nossa consciência. Rosane, você já comentou comigo um pouco sobre o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Quando surgiu? Onde surgiu? Explica isso pra gente, por favor. Ok. A instituição, ela surgiu oficialmente em 1988. Então, esse ano nós comemoramos aí o nosso jubileu de prata. Para nós, extremamente importante. São 25 anos de estudos, né, em cima de metodologia específica, de uma metodologia científica, para um tema que até então ele era abordado, vamos dizer assim, a partir de outras conotações, né? A conotação religiosa, é importante que as pessoas, deixar claro para as pessoas que nós não temos nenhum vínculo religioso, nenhum vínculo místico, somos uma instituição de ensino, pesquisa independente e fundamentada, formada para poder aprofundar no estudo e no autoconhecimento, né? Estudos constantes, né, Rosane? Exato, constantes e que avançam, né? Então a gente fala, em termos de ciência, as coisas funcionam assim. Então nós falamos que nós trabalhamos com verdades relativas de ponta, né? Então são verdades porque são condições comprovadas, que nós comprovamos, elas são de ponta porque nós percebemos que aquilo que a gente dispõe em termos de conhecimento é o que há de avançado, né? E são relativas porque nós vamos avançando nesse conhecimento. Então amanhã, depois, a gente vai avançando, a gente vai tendo mais experiência, a gente vai conhecendo mais as outras dimensões, mais as outras manifestações, a gente vai trazendo esses resultados mais práticos para a nossa vida aqui intrafísica também, e isso tudo, né, vai acrescentando e vai mudando. Então, por isso, relativa, tá certo? Então, assim, só para responder a sua pergunta, a instituição nasceu em 1988, são 25 anos esse ano, ela foi fundamentada na época no Rio de Janeiro, pelo médico professor Valdo Vieira. Hoje existe um grupo grande no Brasil e fora dele que trabalha, que pesquisa e que difunde essa nova maneira de se entender, de estudar, de aprofundar no autoconhecimento. No Brasil, além do Instituto, Rodrigo, nós temos outras 27 instituições, né, que trabalham, vamos dizer assim, com a conscienciologia e a projeciologia, mas elas têm, vamos dizer assim, fundamentações de estudos bem específicas, tá certo? E o trabalho está avançando, as pessoas estão chegando, porque existe cada vez mais essa necessidade das pessoas elas aprofundarem, elas saberem de verdade as respostas. E o que a gente pode dizer, que a gente oferece para as pessoas, Rodrigo, não são necessariamente as respostas prontas, mas a gente oferece para as pessoas um método bem mais seguro dela ir buscar as próprias respostas, porque é sempre um risco, Rodrigo, você depender do outro.
tá certo? Então, você por você mesmo, aquilo, vamos dizer assim, tem uma significação para a pessoa muito maior. Então, a gente convida as pessoas a se desenvolver as suas habilidades e aí buscar as próprias respostas. E nós todos temos perguntas. Você não tem, Rodrigo? Muitas. Bom, são vários centros educacionais pelo Brasil todo, inclusive aqui em Campo Grande, na Rosane. E também no exterior, Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu, no Uruguai e Luanda, na Angola. Né? Isso aí. E assim, nós temos uma instituição congênere também, que chama IAC, a International Academy of Consciousness, que é uma instituição que foi desmembrada do Instituto, até por uma questão legal, mas ela atua pelo mesmo viés, com o mesmo princípio, através do mesmo modelo das ciências, e ela está difundindo a conscienciologia e a projeciologia na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte, Canadá, e agora com mais força nos últimos anos também na Ásia, né? Estão chegando na China, enfim. Então, a ciência, ela está se expandindo, e isso tudo é fruto, vamos dizer assim, do avanço. As pessoas, elas estão buscando saber mais, né? Nós temos atividades, posso falar o horário? Claro, vontade. Nós temos atividades, palestras públicas aos sábados, às 16 horas, e nas segundas-feiras, às 19h30, no IPC, no nosso centro educacional. Fica na rua Pedro Celestino, 689, aqui no centro mesmo de Campo Grande, bem facinho de achar. Quais são os outros contatos, Suzane? Para quem se interessou, quer participar, até mesmo ser um voluntário, site, telefone, quais são? Ok. Quem quiser pode entrar em contato pelo telefone 3324-1177. Só que esse é um telefone que ele funciona fora do horário comercial. É à noite, né? Nós trabalhamos no regime do voluntariado e não temos, vamos dizer assim, pessoas para atuarem no horário comercial. Então é à noite e nos finais de semana, tá certo? E as pessoas que quiserem também podem entrar em contato pelo celular 9264-1745. Tá certo, Rosane, obrigado pela sua participação. Fica o convite para você voltar e até a próxima. Ok, Rodrigo, obrigada pela oportunidade. Ok, obrigado. Eu conversei com Rosane Amadori, jornalista, voluntária e professora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC, que falou sobre as experiências da nossa consciência. O programa Entrevista está terminando, mas não deixe de acompanhar toda a nossa programação. TVU tem muito mais para o nosso telespectador. Para você, boas energias e até a próxima.